Autor: Luiz Carlos Bresser Pereira. Título: Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Edição: Terceira edição local, Rio de Janeiro. Editora: FGV. Ano: 1998. Páginas 21 a 36. Título 1: Gestão do Setor Público, Estratégia e Estrutura para um Novo Estado. Luiz Carlos Bresser Pereira. Página 21. Na década de 80, logo após a eclosão da crise de endividamento internacional, o tema que prendeu a atenção de políticos e formuladores de políticas públicas em todo o mundo foi o ajuste estrutural ou, em termos mais analíticos, o ajuste fiscal e as reformas orientadas para o mercado. Nos anos 90, embora o ajuste estrutural continue figurando entre os principais objetivos, a ênfase deslocou-se para a reforma do Estado, particularmente para a reforma administrativa. A questão central hoje é como reconstruir o Estado, como redefinir um novo Estado em um mundo globalizado. Também no Brasil ocorreu essa mudança de perspectiva. Uma das principais reformas a que se dedica o governo Fernando Henrique Cardoso é a reforma da administração pública, embora não constasse dos temas da campanha eleitoral de 1994. Entretanto, o novo presidente decidiu transformar a antiga e burocrática Secretaria da Presidência, que geria o serviço público, em um novo ministério, o da Administração Federal e Reforma do Estado. Ao acrescentar a expressão reforma do Estado ao nome do novo ministério, o presidente não estava apenas aumentando as atribuições de um determinado ministério, mas indicando uma prioridade do nosso tempo: reformar ou reconstruir o Estado. Escolhido para o cargo de ministro, propôs que a reforma administrativa fosse incluída entre as reformas constitucionais já definidas como prioritárias pelo novo governo: reforma fiscal, reforma da Previdência Social e eliminação dos monopólios estatais. E afirmei que para podermos ter uma administração pública moderna e eficiente, compatível com o capitalismo competitivo em que vivemos, seria necessário flexibilizar o Estatuto da Estabilidade dos Servidores Públicos de modo a aproximar os mercados de trabalho público e privado. A reação imediata dos funcionários civis, dos intelectuais e da imprensa foi bastante negativa. Reagiram contra a mudança, contra as reformas que lhes pareciam ameaçadoras. Passados alguns meses, contudo, o apoio surgiu, primeiro o dos governadores estaduais, depois o dos prefeitos, empresários, imprensa e, finalmente, da opinião pública. De repente, a reforma passava a ser vista como necessidade crucial, não apenas interna, mas exigida também pelos investidores estrangeiros e pelas agências financeiras multilaterais. Página 22. Depois de amplamente debatida, a emenda constitucional da reforma administrativa foi remetida ao Congresso Nacional em agosto de 1995. A emenda seguiu-se à publicação de um documento Presidência da República do Brasil, 1995 sobre a reforma administrativa ou planos diretor da reforma do aparelho do Estado, cuja proposta básica é transformar a administração pública brasileira, de burocrática, em gerencial. Essa transformação passou a ser uma questão nacional. Porque esse novo interesse pela reforma do Estado, particularmente, do aparelho do Estado? Qual o conteúdo dessas reformas? São parte da ideologia neoliberal ou são passos necessários para a gestão do Estado capitalista contemporâneo? Que relação existe entre a estratégia gerencial e a estrutura do novo Estado que emerge de sua grande crise, a crise dos anos 80, que, de várias maneiras, estendeu-se até os anos 90? Estas são algumas das questões a que tentarei responder nesta palestra, sabendo muito bem que as respostas possíveis são limitadas e provisórias. Subtítulo 1: A reforma do Estado como questão central. Podemos encontrar muitas razões para o crescente interesse de que tem sido alvo a reforma do Estado nos anos 90. A razão básica, provavelmente, está na percepção generalizada de que não basta o ajuste estrutural para se retomar o crescimento. Desde meados dos anos 80, os países altamente endividados têm se dedicado a promover o ajuste fiscal, a liberalizar o comércio, a privatizar, a desregulamentar. Os resultados foram positivos, na medida em que se superaram os aspectos agudos da crise. O balanço de pagamentos voltou a um relativo controle, por toda a parte caíram as taxas de inflação, os países recuperaram pelo menos alguma credibilidade. Mas não se retomou o crescimento.
A premissa neoliberal que estava por trás das reformas de que o ideal era um Estado mínimo, ao qual caberia apenas garantir os direitos de propriedade, deixando ao mercado a total coordenação da economia, provou ser irrealista. Em primeiro lugar porque, apesar do predomínio ideológico alcançado pelo credo neoconservador, em país algum desenvolvido ou em desenvolvimento esse Estado mínimo tem legitimidade política. Não há sequer apoio político para um Estado que apenas acrescente às suas funções as de prover a educação, dar atenção à saúde e às políticas sociais compensatórias. Os cidadãos continuam a exigir mais do Estado. Página 23. Em segundo lugar, porque rapidamente se percebeu que a ideia de que as falhas do Estado eram necessariamente piores que as falhas do mercado não passava de dogmatismo. As limitações da intervenção estatal são evidentes, mas o papel estratégico que as políticas públicas desempenham no capitalismo contemporâneo é tão importante que se torna irrealista propor que sejam substituídas pela coordenação do mercado, nos termos sugeridos pelo pensamento neoliberal. Como Przeworski abre parêntese 1996, 119, fecha parêntese observa, a visão neoliberal de que, na ausência de suas tradicionais falhas, os mercados seriam eficientes, parece estar morta ou, no mínimo, moribunda. Por outro lado, tomou-se cada vez mais claro que a causa básica da grande crise dos anos 80, uma crise que só os países do leste e do sudeste asiático conseguiram evitar, foi o Estado. Uma crise fiscal do Estado, uma crise do tipo de intervenção estatal e uma crise da forma burocrática de administração do Estado. Nota 1. Ora, se a proposta de um Estado mínimo não é realista, e se o fator básico subjacente à crise econômica é a crise do Estado, a conclusão só pode ser uma. A solução não é provocar o definhamento do Estado, mas reconstruí-lo, reformá-lo. Início da nota 1. Discuti longamente esse tema em Bresser Pereira, 1988. Bresser Pereira, Maraval e Przeworski, 1993. E Bresser Pereira, 1996. Fim da nota 1. A reforma provavelmente significará reduzir o Estado, limitar suas funções como produtor de bens e serviços e, em menor extensão, como regulador, mas implicará também ampliar suas funções no financiamento de atividades que envolvam externalidades ou direitos humanos básicos e na promoção da competitividade internacional das indústrias locais. A reforma do Estado é um tema amplo. Envolve aspectos políticos os que se relacionam com a promoção da governabilidade, econômicos e administrativos, aqueles que visam a aumentar a governança. Dentre as reformas que têm por objetivo aumentar a capacidade de governar, a capacidade efetiva de que o governo dispõe para transformar suas políticas em realidade, as que primeiro foram iniciadas, ainda nos anos 80, foram aquelas que devolvem saúde e autonomia financeira ao Estado. Particularmente o ajuste fiscal, a privatização. Mas igualmente importante é uma reforma administrativa que tome o serviço público mais coerente com o capitalismo contemporâneo, que permita aos governos corrigir falhas de mercado sem incorrer em falhas maiores. Esse tipo de reforma vem recebendo crescente atenção nos anos 90. Página 24. A explicação é simples. Os cidadãos estão se tornando cada vez mais conscientes de que a administração pública burocrática não corresponde às demandas que a sociedade civil apresenta aos governos no capitalismo contemporâneo. Os cidadãos exigem do Estado muito mais do que o Estado pode oferecer. E a causa imediata da lacuna que assim se cria não é apenas fiscal, como observou Zero Conor abre parêntese 1973 fecha parêntese, nem apenas política, como Huntington abre parêntese 1968 fecha parêntese destacou nota 2. É também administrativa. Os recursos econômicos e políticos são por definição escassos, mas é possível superar parcialmente essa limitação com seu uso eficiente pelo Estado, quando não se pode contar com o mercado, isto é, quando a alocação de recursos pelo mercado não é solução factível, dado seu caráter distorcido ou dada sua incompletude. Nota 3. Nesse caso, a função de uma administração pública eficiente passa a ter valor estratégico, ao reduzir a lacuna que separa a demanda social e a satisfação dessa demanda. Há porém uma razão maior para o interesse que a reforma do Estado, e particularmente da administração pública, tem despertado. A importância sempre crescente que se tem dado à proteção do patrimônio público abre parêntese res publica fecha parêntese contra as ameaças de privatização ou, em outras palavras, contra atividades de rent-seeking.
A proteção do Estado, na medida em que este inclui a República, corresponde a direitos básicos que, finalmente, no último quartel deste século, começaram a ser definidos direitos que podem ser chamados de direitos públicos. No século XVIII, os filósofos iluministas e as cortes britânicas definiram os direitos civis, que, no século seguinte, foram introduzidos pelos políticos liberais abre parêntese na acepção europeia fecha parêntese nas constituições de todos os países civilizados. No século XIX, os socialistas definiram os direitos sociais, que, na primeira metade do século XX, foram introduzidos nas constituições de todos os países pelos partidos social-democratas. Nota 4. Início da nota 2 para uma discussão recente sobre governabilidade e demandas ao Estado. Vergines, 1995. Fim da nota 2. Início da nota 3 sobre o assunto. Ver as contribuições recentes de Stiglitz, 1995. E Przeworski, 1995. Fim da nota 3. Início da nota 4. Marshall abre parêntese 1950 fecha parêntese escreveu um ensaio clássico sobre esse tema. Fim da nota 4. O surgimento do Estado do Bem-Estar Social, para reforçar os direitos sociais, e o papel cada vez maior que o Estado assumiu ao promover o crescimento econômico e a competitividade internacional em nosso século, significaram um enorme reforço à ideia de Estado como república. E também significaram um aumento considerável da cobiça de indivíduos e de grupos desejosos de submeter o Estado a seus interesses particulares. A privatização da carga fiscal abre parêntese forma principal da República fecha parêntese passava a ser o principal objetivo dos rentseekers. Página 25. No século XVIII, historicamente, compreendeu-se a importância de proteger o indivíduo contra um Estado oligárquico. No século XIX, a importância de proteger os pobres e os fracos contra os ricos e poderosos. Mas a importância de proteger o patrimônio público só passou a ser dominante na segunda metade do século XX. Não por acaso, quase simultaneamente, um cientista político social-democrata brasileiro abre parêntese Martins, 1978 fecha parêntese escreveu pela primeira vez sobre a privatização do Estado, e uma economista norte-americana conservadora abre parêntese Krueger, 1974 fecha parêntese definiu rentseeking. Ambos se referiam ao mesmo problema. Percebiam que era necessário proteger a República contra a ganância de indivíduos e grupos poderosos. No século XVIII, foram definidos os direitos civis e, no século XIX, os direitos sociais. Passava agora a ser necessário definir um terceiro tipo de direitos, também básicos os direitos públicos. Os direitos de que gozam todos os cidadãos, de que seja público o que de fato é público. Ou, em outras palavras, o direito de que a propriedade do Estado seja pública, isto é, de todos e para todos, não apropriada por uns poucos. O Estado deve ser público, as organizações não estatais e sem fins lucrativos abre parêntese ou organizações não governamentais fecha parêntese devem ser públicas. Bens estritamente públicos, como um meio ambiente protegido, devem ser públicos. Direitos públicos são os direitos que nos asseguram que o patrimônio público a República, entendido em sentido amplo, seja público. Que seja de todos e para todos, e não objeto de rentseeking, algo privatizado por grupos de interesse. Nota 5. À medida que a proteção aos direitos públicos passava a ser dominante em todo o mundo, foi-se tomando cada vez mais claro que era preciso refundar a República, que a reforma do Estado ganhava nova prioridade, que a democracia e a administração pública burocrática, as duas instituições criadas para proteger o patrimônio público, precisavam mudar. A democracia devia ser aprimorada para se tornar mais participativa ou mais direta, e a administração pública burocrática devia ser substituída por uma administração pública gerencial. Início da nota 5. Observe-se que o conceito de privatização do Estado ou de privatização do patrimônio público não deve ser confundido com a privatização de empresas que pertencem ao Estado, a venda de parte do patrimônio público a proprietários privados. Privatização, neste sentido, é venda regular e não apropriação viciosa de um patrimônio que a sociedade conclua que deva pertencer a entidades privadas, não a entidades públicas. Fim da nota 5. Página 26. Subtítulo 2. Patrimonialismo e burocracia. A característica que definia o governo nas sociedades pré-capitalistas e pré-democráticas era a privatização do Estado, ou a interpermeabilidade dos patrimônios público e privado.
Patrimonialismo significa a incapacidade ou a relutância de o príncipe distinguir entre o patrimônio público e seus bens privados. A administração do Estado pré-capitalista era uma administração patrimonialista. Com o surgimento do capitalismo e da democracia, estabeleceu-se uma distinção clara entre res publica e bens privados. A democracia e a administração pública burocrática emergiram como as principais instituições que visavam a proteger o patrimônio público contra a privatização do Estado. Democracia é o instrumento político que protege os direitos civis contra a tirania, que assegura os direitos sociais contra a exploração e que afirma os direitos públicos em oposição ao rent-seeking. Burocracia é a instituição administrativa que usa, como instrumento para combater o nepotismo e a corrupção, dois traços inerentes à administração patrimonialista, os princípios de um serviço público profissional e de um sistema administrativo impessoal, formal e racional. Foi um grande progresso o surgimento, no século XIX, de uma administração pública burocrática em substituição às formas patrimonialistas de administrar o Estado. Weber abre parêntese 1922 fecha parêntese. O principal analista desse processo destacou com muita ênfase a superioridade da autoridade racional legal sobre o poder patrimonialista. Apesar disso, quando, no século XX, o Estado ampliou seu papel social e econômico, a estratégia básica adotada pela administração pública burocrática, o controle hierárquico e formalista dos procedimentos, provou ser inadequada. Essa estratégia podia, talvez, evitar a corrupção e o nepotismo, mas era lenta, cara, ineficiente. Ela fazia sentido no tempo do Estado liberal do século XVIII, um Estado pequeno dedicado à proteção dos direitos de propriedade, um Estado que só precisava de um parlamento para definir as leis, de um sistema judiciário e policial para fazer cumpri-las, de forças armadas para proteger o país do inimigo externo, e de um ministro das finanças para arrecadar impostos. Mas era uma estratégia que já não fazia sentido, uma vez que o Estado havia acrescentado às suas funções o papel de provedor de educação pública, de saúde pública, de cultura pública, de seguridade social, de incentivos à ciência e à tecnologia, de investimentos em infraestrutura, de proteção ao meio ambiente. Agora, ao invés de 3 ou 4 ministros, era preciso ter 15 ou 20. Ao invés de uma carga de impostos correspondente a 10% do PIB, necessitava-se de impostos que representavam de 30% a 60% do PIB. Ao invés da velha administração pública burocrática, uma nova forma de administração, que tomou de empréstimos imensos avanços por que passaram, no século XX, as empresas de administração de negócios, sem contudo perder a característica específica que a faz ser administração pública. Uma administração que não visa ao lucro, mas a satisfação do interesse público. Página 27. A nova administração pública não basta ser efetiva em evitar o nepotismo e a corrupção. Ela tem de ser eficiente ao prover bens públicos e semipúblicos, que cabe ao Estado diretamente produzir ou indiretamente financiar. C. Nos países desenvolvidos, os direitos civis e sociais estavam razoavelmente protegidos, os direitos públicos não estavam. A res publica estava exposta a todo tipo de ameaças. O nepotismo e a corrupção mais visíveis foram controlados, mas surgiram novas modalidades de apropriação privada de uma fatia maior do patrimônio público. Empresários continuavam a obter subsídios desnecessários e isenção de impostos. A classe média assegurou para si benefícios especiais, muito maiores do que está disposta a reconhecer. Os funcionários públicos eram muitas vezes ineficientes no trabalho, ou simplesmente não trabalhavam no caso de excesso de quadros, mas se mantinham protegidos por leis ou costumes que lhes garantem a estabilidade no emprego. Nos países em desenvolvimento nos quais emergiu, neste século, um Estado desenvolvimentista em substituição ao Estado de bem-estar social, a situação era muito pior. Os direitos civis e sociais continuavam quase sempre sem proteção. O nepotismo e a corrupção conviviam com a burocracia, que era beneficiária de privilégios e convivia com excesso de quadros. C. No século XIX, a administração pública do Estado liberal era um instrumento para garantir os direitos de propriedade, assegurando a apropriação dos excedentes da economia pela classe capitalista emergente. No Estado desenvolvimentista, a administração burocrática era uma modalidade de apropriação dos excedentes por uma nova classe média de burocratas e tecnoburocratas. No Estado liberal, o preço da iniciativa empreendedora foi a concentração de renda nas mãos da burguesia, mediante mecanismos de mercado.
No Estado desenvolvimentista, o excedente da economia foi dividido entre os capitalistas e os burocratas, que, além dos mecanismos de mercado, usaram o controle político do Estado para enriquecimento próprio. Nos países desenvolvidos, a república não foi bem protegida pela administração burocrática, dada sua ineficiência em administrar o estado de bem-estar social. Nos países em desenvolvimento, a república foi ainda menos protegida, porque, nesses países, os burocratas não se dedicaram apenas à construção do estado, mas também a substituir parcialmente a burguesia no processo de acumulação de capital e na apropriação do excedente econômico. Nota 6. Início da nota 6. Desenvolvo a ideia da emergência de uma classe burocrática, ou tecnoburocrática, em 2 livros publicados no Brasil, na década de 70. Em Bresser Pereira abre parêntese 1981 fecha parêntese foram publicados meus ensaios gerais, ou teóricos, sobre o tema. Em Bresser Pereira abre parêntese 1977 fecha parêntese concentro-me no papel dessa nova classe associada à classe capitalista no governo dos países em desenvolvimento, nos quais emergiram regimes burocrático-capitalistas. Fim da nota 6. Página 28. Subtítulo 3. Administração Pública Gerencial. A administração pública gerencial emergiu na segunda metade deste século como resposta à crise do Estado, como modo de enfrentar a crise fiscal, como estratégia para reduzir o custo e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que cabiam ao Estado e como um instrumento de proteção do patrimônio público contra os interesses do rent-seeking ou da corrupção aberta. Mais especificamente, desde a década de 60, ou pelo menos desde o início dos anos 70, cresceu a insatisfação, amplamente disseminada, com relação à administração pública burocrática. Nota 7. Algumas características básicas definem a administração pública gerencial. É orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados. Pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confiança. Como estratégia, serve da descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação, e utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores públicos. Enquanto a administração pública burocrática concentra-se no processo, em definir procedimentos para a contratação de pessoal, para a compra de bens e serviços, e em satisfazer as demandas dos cidadãos, a administração pública gerencial orienta-se para os resultados. A burocracia atenta para os processos, sem considerar a alta ineficiência envolvida, porque acredita que este seja o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção. Os controles são preventivos, vêm a priori. Entende, além disso, que punir os desvios é sempre difícil, para não dizer impossível. Prefere, pois, prevenir. A rigor, uma vez que sua ação não tem objetivos claros, definir indicadores de desempenho para as agências estatais é tarefa extremamente difícil. Não tem outra alternativa senão controlar os procedimentos. Início da nota 7. Como diz Ostrom, abre parêntese 1973, 15, fecha parêntese. A sensação de crise que se desenvolveu no campo da administração pública ao longo da última geração originou-se da insuficiência do paradigma inerente à teoria tradicional da administração pública. Fim da nota 7. Página 29. A administração pública gerencial, por sua vez, parte do princípio de que é preciso combater o nepotismo e a corrupção, mas que, para isso, não são necessários procedimentos rígidos. Estes podem ter sido necessários quando predominavam os valores patrimonialistas, mas não o são agora, quando se rejeita universalmente que se confundam os patrimônios público e privado. Por outro lado, emergiram novas modalidades de apropriação da res pública pelo setor privado que não podem ser evitadas pelo recurso aos métodos burocráticos. O rent-seeking é quase sempre um modo mais sutil e sofisticado de privatizar o Estado e exige que se usem novas contra-estratégias. A administração gerencial, a descentralização, a delegação de autoridade e de responsabilidade ao gestor público, o rígido controle sobre o desempenho, aferido mediante indicadores acordados e definidos por contrato, além de serem modos muito mais eficientes de gerir o Estado, são recursos muito mais efetivos na luta contra as novas modalidades de privatização do Estado. Enquanto a administração pública burocrática é autorreferente, a administração pública gerencial é orientada para o cidadão.
Como observa Barzilai, abre parêntese 1992, 8, fecha parêntese, a agência burocrática concentrada em suas próprias necessidades e perspectivas, a agência orientada para o consumidor concentrada nas necessidades e perspectivas do consumidor. A burocracia moderna surgiu no século XIX, quando ainda era preciso afirmar o poder do Estado em oposição a poderes feudais ou regionais. O Estado Nacional nasceu na Europa, nas monarquias absolutas, nas quais a burocracia patrimonialista desempenhava papel central. As burocracias capitalistas modernas são uma evolução da burocracia patrimonialista e se autodiferenciaram por fazerem clara distinção entre patrimônio público e patrimônio privado. Mas ainda se mantiveram bem próximas da matriz inicial em tudo que diz respeito à afirmação do poder do Estado. Por isso as burocracias tendem a ser autorreferentes. Além de promoverem seus próprios interesses, interessam-se, primariamente, em afirmar o poder do Estado, poder extrovertido sobre os cidadãos. Nota 8. Em contraposição, para a administração pública gerencial, esse poder já não está sob ameaça grave nos países desenvolvidos e semidesenvolvidos. Nota 9. Assim, o serviço público já não precisa ser autorreferente, mas se orientar pela ideia de serviço ao cidadão. Afinal, o serviço público, é um serviço para o público, para o cidadão. Início da nota 8. Observe-se que o Estado ou nação, ou país, inclui o Estado e a sociedade civil. O Estado é a única entidade a qual compete o poder extroverso, o poder de impor leis e impostos à sociedade civil, ou seja, é um grupo organizado de cidadãos, que não é parte integrante direta do Estado, mas que, simultaneamente, é objeto do poder do Estado e fonte da legitimidade do governo. Fim da nota 8. Início da nota 9. Exceto no caso de associações ou atividades ilegais, como a máfia. Nos países em desenvolvimento, há também ameaça representada por várias modalidades de fundamentalismo. Fim da nota 9. Página 30. Para que se proceda ao controle dos resultados, descentralizadamente, em uma administração pública, é preciso que políticos e funcionários públicos mereçam pelo menos certo grau de confiança. Confiança limitada, permanentemente controlada por resultados, mas ainda assim suficiente para permitir a delegação, para que o gestor público possa ter liberdade de escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas prefixadas. Na administração burocrática essa confiança não existe. E é impensável pela lógica neoconservadora ou neoliberal, dada, nos dois casos, a visão radicalmente pessimista que tem da natureza humana. Sem algum grau de confiança, contudo, é impossível obter cooperação e, embora a administração seja um modo de controle, é também um modo de cooperação. O pessimismo radical dos neoliberais é funcional para avalizar a conclusão a que chegam quanto à necessidade do Estado mínimo, mas não faz sentido algum quando o Estado mínimo é visto como construção mental e realista, ante a realidade do Estado moderno, que precisa ser eficiente e ser gerido de forma efetiva e eficiente. Subtítulo 4. Reforma neoliberal. O enfoque gerencial da administração pública emergiu com vigor na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos depois que governos conservadores assumiram o poder em 1979, abre parêntese, governo Thatcher, fecha parêntese, e em 1980, abre parêntese, governo Reagan, fecha parêntese, o que levou alguns analistas a verem, nesse enfoque, uma visão intrinsecamente conservadora. Na verdade, só na Grã-Bretanha o gerencialismo foi aplicado ao serviço público imediatamente após a posse do novo governo, e levou a uma reforma administrativa profunda e bem-sucedida. Uma série de programas das unidades de eficiência, com relatórios de pesquisa e avaliação, o próximo passo, com as agências autônomas, e o direitos do cidadão contribuiu para tornar o serviço público na Grã-Bretanha mais flexível, descentralizado, eficiente e orientado para o cidadão. O serviço público britânico tradicional passou por profunda transformação, perdeu os traços burocráticos e adquiriu características gerenciais. Nota 10. Início da nota 10. A melhor análise da experiência britânica que conheço foi escrita por um sociólogo da Universidade de Warwick, contratado por sindicatos britânicos. Firebrother, abre parêntese, 1994, fecha parêntese, escreveu uma análise crítica moderada. Ver também Tompkins, 1987, Piper e Robbins, 1995, Nunberg, 1995, e Plovden, 1994. Política, abre parêntese, 1990, fecha parêntese, tem uma abordagem radicalmente crítica.
Fim da nota 10. Página 31. Reformas semelhantes, contudo, ocorreram na Nova Zelândia, na Austrália e na Suécia, sob governos no mais das vezes social-democratas. Nos Estados Unidos, Osborne e Blair abre parêntese 1992 fecha parêntese que cunharam a expressão Reinventing Government abre parêntese reinventar o governo fecha parêntese em um livro que teve grande influência nos estudos sobre o tema, descrevem as reformas administrativas que ocorreram desde o início dos anos 70, mas que não se originaram no governo federal e sim nas administrações municipais e estaduais. Foi em 1992 que se estabeleceu a meta de reformar a administração pública federal norte-americana por critérios gerenciais, quando um político democrata, o presidente Clinton, converteu a ideia de reinventar o governo em programa de governo. A National Performance Review abre parêntese revisão do desempenho nacional fecha parêntese nota 11 na França. Reformas semelhantes começaram em 1989, durante o governo do primeiro-ministro Michel Rocard, social-democrata. No Brasil, a primeira tentativa no sentido de uma administração gerencial data de 1967, muito antes de aflorarem as ideias neoliberais, consequência da crise do Estado nota 12. A administração pública gerencial é frequentemente identificada com as ideias neoliberais por outra razão. As técnicas de gerenciamento são quase sempre introduzidas ao mesmo tempo em que se implantam programas de ajuste estrutural que visam a enfrentar a crise fiscal do Estado. Como observa Nunberg abre parêntese 1995, 11, fecha parêntese, a primeira fase da reforma, geralmente chamada de gerenciamento diluído, consistiu em medidas para reduzir o gasto público e o número de funcionários, como resposta às limitações fiscais. Isso ocorreu na Grã-Bretanha, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão e nos Estados Unidos. E ocorre atualmente na América Latina, incluído o Brasil, onde a reforma administrativa é formalmente orientada para substituir a administração pública burocrática por uma administração pública gerencial nota 13. Início da nota 11 para uma avaliação deste programa, ver Queto, 1994. Queto e DiLullo, 1994 e 1995. Nos artigos de Queto e DiLullo abre parêntese 1995 fecha parêntese, os autores comparam o programa de reinvenção do governo de Clinton e Gore com o contrato com a América republicano, que chamam de programa de arrasamento do Estado, um programa gerencial realmente neoconservador. Fim da nota 11. Início da nota 12. A reforma foi lançada durante a administração Castelo Branco, pelo Decreto-Lei nº 200, que promovia uma radical descentralização da administração pública brasileira, incluindo as empresas de propriedade do Estado. Sobre este assunto, ver Beltrão, 1984, e Martins, 1995. Hélio Beltrão trabalhou pela reforma em 1967. Mais tarde, em 1988, quando foi nomeado ministro da Administração Federal, lançou um programa de desburocratização. Depois da transição para a democracia, porém, em 1985, a reforma foi abandonada. O novo governo democrático tentou, sem sucesso, restaurar o pleno sistema burocrático. Fim da nota 12. Início nota 13. Após o fracasso da tentativa de restauração de um sistema burocrático no Brasil, em 1995, a administração Fernando Henrique Cardoso, orientada para a reforma, propôs e tem implementado uma reforma administrativa que adota a abordagem gerencial abre parêntese Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1995. Bresser Pereira, 1995. E Bresser Pereira, 1996b fecha parêntese. Fim da nota 13. Página 32. Esse fato quase sempre desperta reações fortes nos servidores públicos, além de levar a acusações de neoliberalismo. Como disse certa vez um indignado funcionário público britânico, mais eficiente, na verdade, quer dizer mais barato nota 14. Início da nota 14 Plovney, 1994, 4. Fim da nota 14. Deve-se notar, porém, que a identificação de ajuste fiscal com conservadorismo ou neoliberalismo pode ter uma explicação histórica, mas não tem explicação lógica. O neoliberalismo surgiu de uma reação contra a crise fiscal do Estado e por isso passou a ser identificado com cortes nos gastos e com o projeto de reduzir o tamanho do Estado.
Logo, porém, tomou-se claro para as administrações social-democratas que o ajuste fiscal não era proposta de cunho ideológico, mas condição necessária para qualquer governo forte e efetivo. Isso, aliado à óbvia superioridade da administração pública gerencial sobre a burocrática, levou governos de diferentes orientações ideológicas a empreenderem reformas administrativas, quase sempre visando a duas metas: a redução dos gastos públicos a curto prazo e o aumento da eficiência mediante uma orientação gerencial, a médio prazo. O maior risco a que se expõe esse tipo de reforma é ser vista como hostil ao funcionalismo público e, assim, não conseguir obter a cooperação do corpo de servidores. Na Grã-Bretanha, um dos países onde a reforma mais avançou, este foi e continua sendo um mais grave problema para o governo. A reforma tornou-se possível por duas razões. Porque, ao final da década de 70, a cúpula do funcionalismo percebia claramente a urgente necessidade de uma reforma e porque Margaret Thatcher estava visceralmente decidida a reduzir os custos da administração pública. Houve assim uma espécie de coalizão entre o governo e os escalões superiores do funcionalismo. Mas foi uma coalizão frágil, dada a evidente má vontade de Thatcher e de seus aliados para com os servidores. Nota 15. Início da nota 15. Como Plovden observa, a própria primeira-ministra repetidamente deixava clara sua opinião de que uma pessoa com talento e espírito empreendedor já teria trocado o serviço público pela iniciativa privada e estaria ganhando dinheiro. Abre parêntese. Plovden, 1994, 10, fecha parêntese. Fim da nota 15. As reações políticas à ideia da administração pública gerencial têm uma origem ideológica óbvia. O livro Managerialism and the Public Service, de Politi, abre parêntese 1990, fecha parêntese, é bom exemplo desse fato. O managerialism é visto como um conjunto de ideias e crenças que tomam como valores máximos a própria gerência, o objetivo de aumento constante da produtividade, e a orientação para o consumidor. Abrúcio, abre parêntese 1996, fecha parêntese, em um panorama da administração pública gerencial, compara esse gerencialismo puro, pelo qual designa a nova administração pública, com a abordagem adotada por Politi, orientada para o serviço público e que visa a ser uma alternativa gerencial ao modelo britânico. Na verdade, esse modo de ver as coisas é apenas uma tentativa de dar atualidade ao velho modelo burocrático, não é uma alternativa gerencial. A ideia de opor a orientação para o consumidor, abre parênteses, gerencialismo puro, fecha parêntese, a orientação para o cidadão, abre parênteses, gerencialismo reformado, fecha parêntese, não faz sentido algum. Um dos programas cruciais de reforma que está sendo implementado pelo governo britânico é o Citizen Chart. O cidadão também é um consumidor. Toda a administração pública gerencial tem de considerar o indivíduo, em termos econômicos, como consumidor, abre parêntese, ou usuário, fecha parêntese, em termos políticos, como cidadão. Nota 16. Início da nota 16. A ideia de opor uma orientação para o consumidor, que seria conservadora, a uma orientação para o usuário, que seria social-democrata, faz um pouco mais de sentido, se definirmos o consumidor como um indivíduo que paga pelos serviços que obtém do Estado, enquanto o usuário é financiado pelo Estado. Fim da nota 16. Página 33. Subtítulo 5. Reformando a estrutura do Estado. A administração pública gerencial envolve, como vimos, uma mudança na estratégia de gerência, mas essa nova estratégia deve ser posta em prática em uma estrutura administrativa reformada. A ideia geral é descentralizar, delegar a autoridade. Mas é preciso ser mais específico, definir claramente os setores que o Estado opera, as competências e as modalidades de administração mais adequadas a cada setor. Os Estados modernos contam com 4 setores: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, os serviços não exclusivos e a produção de bens e serviços para o mercado. O núcleo estratégico é o centro no qual se definem as leis, as políticas e como, em última instância, as fazer cumprir. É formado pelo parlamento, pelos tribunais, pelo presidente ou primeiro-ministro, por seus ministros e pela cúpula dos servidores civis. Autoridades locais importantes também podem ser consideradas parte do núcleo estratégico. No caso do sistema ser federal, também integram esse núcleo os governadores e seus secretários e a alta administração pública estadual. Atividades exclusivas são aquelas que envolvem o poder de Estado.
São as atividades que garantem diretamente que as leis e as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas. Integram esse setor as Forças Armadas, a Polícia, a Agência Arrecadadora de Impostos, as funções tradicionais do Estado e também as agências reguladoras, as agências de financiamento, fomento e controle dos serviços sociais e da Seguridade Social. As atividades exclusivas, portanto, não devem ser identificadas com o Estado liberal clássico, para o qual bastam a Polícia e as Forças Armadas. Página 34. Serviços não exclusivos são todos aqueles que o Estado provê, mas que, como não envolvem o exercício do poder extroverso do Estado, podem ser também oferecidos pelo setor privado e pelo setor público não estatal (abre parêntese) não governamental (fecha parêntese). Esse setor compreende os serviços de educação, saúde, culturais e de pesquisa científica. Por fim, o setor de produção de bens e serviços é formado pelas empresas estatais. Considerados esses 4 setores, deve-se responder a 3 questões. Que tipo de administração, que tipo de propriedade e que tipo de instituição devem prevalecer em cada setor, no novo Estado que está nascendo nos anos 90? A resposta à primeira questão pode ser direta. Deve-se adotar a administração pública gerencial. É indispensável, porém, fazer uma advertência. No núcleo estratégico, no qual a eficácia é quase sempre mais relevante que a eficiência, ainda há lugar para algumas características burocráticas devidamente atualizadas. Uma estratégia essencial ao se reformar o aparelho do Estado é reforçar o núcleo estratégico e fazer com que seja ocupado por servidores públicos altamente competentes, bem treinados e bem pagos. Com servidores que entendam o ethos do serviço público como o dever de servir ao cidadão. Nessa área, a carreira e a estabilidade devem ser asseguradas por lei, embora os termos carreira e estabilidade devam ser entendidos de modo mais flexível, se comparados com os seus correspondentes na tradicional administração burocrática. Nas atividades exclusivas, a administração deve ser descentralizada. Nos serviços não exclusivos, a administração deve ser mais que descentralizada, deve ser autônoma. A sociedade civil dividirá, com o governo, as tarefas de controle. A questão da propriedade é essencial. No núcleo estratégico e nas atividades exclusivas do Estado, a propriedade será, por definição, estatal. Ao contrário, na produção de bens e serviços há hoje consenso cada vez maior de que a propriedade deva ser privada, particularmente nos casos em que o mercado pode controlar as empresas comerciais. Quando há monopólio natural, a situação ainda não é clara, mas, mesmo nesse caso, com uma agência reguladora eficaz e independente, a propriedade privada parece ser mais adequada. No domínio dos serviços não exclusivos, definir o regime de propriedade é mais complexo. Se entendermos que devam ser financiados ou fomentados pelo Estado, seja porque envolvem direitos humanos básicos (abre parêntese educação, saúde fecha parêntese), seja porque implicam externalidades aferíveis (abre parêntese educação, saúde, cultura, pesquisa científica fecha parêntese), não há razão para serem privados. Por outro lado, na medida em que não implicam o exercício do poder de Estado, não há razão para que sejam controlados por ele. Se não tem, necessariamente, de ser propriedade do Estado ou propriedade privada, a alternativa é adotar-se o regime da propriedade pública não estatal ou, usando a terminologia anglo-saxônica, da propriedade pública não governamental. Pública, no sentido de que se deve dedicar ao interesse público, de que não visa ao lucro. Não estatal porque não faz parte do aparelho do Estado. Página 35. Nos Estados Unidos, todas as universidades são organizações públicas não estatais. Podem ser consideradas privadas ou controladas pelo Estado, mas, a rigor, não visam ao lucro e também não empregam servidores públicos. São parcialmente financiadas ou subsidiadas pelo Estado. Sua face privada é menor que a face controlada pelo Estado, mas são entidades independentes, controladas por juntas que representam a sociedade civil e em posição minoritária pelo Estado. No Reino Unido, as universidades e os hospitais sempre estiveram sob o controle do Estado. Agora já não é assim. Hoje são organizações quase não governamentais (abre parêntese quangos fecha parêntese). Não foram privatizadas, passaram do controle do Estado para o controle público. Há 3 possibilidades com relação aos serviços não exclusivos.
podem ficar sob o controle do Estado, podem ser privatizados e podem ser financiados ou subsidiados pelo Estado, mas controlados pela sociedade, isto é, ser convertidos em organizações públicas não estatais. O burocratismo e o estatismo defendem a primeira alternativa. Os neoliberais radicais preferem a segunda. Os social-democratas abre parêntese ou democratas liberais, na acepção norte-americana fecha parêntese defendem a terceira. Há inconsistência entre a primeira alternativa e a administração pública gerencial. Esse tipo de administração tem dificuldades de conviver com a segunda alternativa, e é perfeitamente coerente com a terceira. Nesse caso, o Estado não é visto como produtor como prega o burocratismo, nem como simples regulador que garanta os contratos e os direitos de propriedade como reza o credo neoliberal, mas, além disso, como financiador abre parêntese ou subsidiador fecha parêntese dos serviços não exclusivos. O subsídio pode ser dado diretamente à organização pública não estatal, mediante dotação orçamentária no Brasil. Costumamos chamar esse tipo de instituição de organizações sociais, ou, por força de uma mudança mais radical, pode ser dado diretamente ao cidadão sob a forma de vouchers. E podem continuar a ser financiados pelo Estado, se a sociedade entender que essas atividades não devem ficar submetidas apenas à coordenação do mercado. São duas as principais instituições usadas para implementar essa reforma. No domínio das atividades exclusivas, a ideia é criar agências autônomas e, no caso das atividades não exclusivas, convertê-las em organizações sociais. As agências autônomas serão plenamente integradas ao Estado e as 36 organizações sociais incluir-se-ão no setor público não estatal. Serão organizações não governamentais autorizadas pelo Parlamento a receber dotação orçamentária do Estado. O núcleo estratégico usará o contrato de gestão como instrumento de controle das atividades exclusivas e não exclusivas. As agências autônomas, no caso das atividades exclusivas, e as organizações sociais, no dos serviços não exclusivos, serão descentralizadas. Nas agências, o ministro nomeará o gerente executivo e firmará com ele o contrato de gestão. Nas organizações sociais, o gerente executivo será escolhido pelo conselho, cabendo ao ministro assinar os contratos de gestão e controlar os resultados. Os contratos de gestão deverão prover os recursos de pessoal, materiais e financeiros com os quais poderão contar as agências ou as organizações sociais, e definirão claramente, quantitativa e qualitativamente, os indicadores de desempenho e os resultados a serem alcançados, acordados pelas partes. Página 36. Conclusão. Depois da grande crise dos anos 80, na década dos 90 está-se construindo um novo Estado. Esse novo Estado resultará de reformas profundas. Tais reformas habilitarão o Estado a desempenhar as funções que o mercado não é capaz de executar. O objetivo é construir um Estado que responda às necessidades de seus cidadãos. Um Estado democrático, no qual seja possível aos políticos fiscalizar o desempenho dos burocratas e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar contas, e onde os eleitores possam fiscalizar o desempenho dos políticos e estes também sejam obrigados por lei a lhes prestar contas. Para tanto, são essenciais uma reforma política que dê maior legitimidade aos governos, o ajuste fiscal, a privatização, a desregulamentação que reduz o tamanho do Estado e uma reforma administrativa que crie os meios de se obter uma boa governança. Neste trabalho, descrevi as características desta última reforma, a reforma do aparelho do Estado, uma reforma que propiciará que se estabeleça, no setor público, uma administração pública gerencial.